convidado da noite, né? Hoje o nosso querido irmão e nosso pastor, Dom Ivanildo Oliveira, né? O bispo diocesano da Diocese de Cametá. E nós estamos aqui para falar um pouquinho também sobre todas as esse momento histórico que a igreja está vivenciando, né, como o Papa Francisco. Então, nada mais especial de falar com o nosso pastor. A gente conseguiu esta bênção, né, de falar com o nosso pastor Dom Ivanildo Oliveira. E uma boa noite para o senhor Dom Ivanildo. O senhor pode dar suas saudações aqui para nós, no nosso canal, na nossa humilde meio de comunicação aqui da comunidade São Tomé, da TV Tomé também, do qual a gente faz os nossos trabalhos aqui. Fique à vontade, né, para o senhor dar uma saudação, até uma bênção no nosso encontro dessa noite, tá? Boa noite. Meu caro Diácono Messias, é um prazer poder esta noite estar com vocês aí, vivendo esse momento que toda a comunidade católica, né, no mundo inteiro está vivendo, e poder ajudar numa orientação para as nossas comunidades, para o nosso povo, e como a gente pode enfrentar as diversidades desse tempo. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito bem. Também mostrar para o senhor aí, né, para todo o pessoal que está acompanhando, que estão vivenciando esse momento aí bonito aí através da nossa comunicação, falando aqui com o nosso querido bispo, né? Como foi que ele começou aí, na verdade, como o senhor recebeu a notícia do falecimento do Papa Francisco, né? Foi uma coisa que abalou o mundo todo, mas a nossa diocese, senhor, como foi que o senhor recebeu essa notícia? Então, meu caro, naquela segunda-feira, né? Depois de termos domingo celebrado com tanta alegria, o domingo de Páscoa, do ressuscitado, termos vivido com a comunidade toda essa esperança da vida nova, parecíamos para todos nós católicos que seria uma grande oitava da Páscoa, no sentido como ela né, que manifesta a vida plena para todos. No entanto, não estava, evidentemente, né, no nosso pensamento que iríamos acordar aquela segunda-feira com uma notícia como aquela, né? Então, eu pessoalmente fiquei surpreendido naquele momento, principalmente porque não é fácil você simplesmente abrir os meios de comunicação ou aquela enxurrada de mensagens chegando imediatamente, uns perguntando, é verdade, o Papa morreu? E outros confirmando, o Papa morreu, né? Então, naquele momento a gente respirou, começou a compreender o que estava acontecendo, e a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi consultar os meios de comunicação, os sites oficiais, e quem tem realmente uma palavra certa sobre isso. Foi isso que nós fizemos, para não, devido essa continuidade de notícias falsas que tem no mundo, né, para não levar para o povo mais uma notícia falsa. E meia hora depois a gente estava com uma notícia verdadeira, já com rede de televisão de grande renome internacional, já ao vivo, do Vaticano, já trazendo notícias. Então, foi realmente um momento difícil, mas tivemos que viver com essa notícia naquele momento. Segunda coisa é que o nosso querido Padre Denis liga e quer saber o que fazemos. Então, aqui em Cametá, nós orientamos que nós iríamos trocar o sino imediatamente. Isso era 7h20 da manhã, 7h20, 7h30 da manhã. Então, nós tocamos o sino 3 vezes, com os toques fúnebres, e preparamos a notícia. Notícia essa que nós estamos distribuindo gradativamente, de acordo com o tempo em que novas notícias estavam chegando. Sim, muito bem. Então, foi uma atitude tomada de toda a diocese, né? Na sua visão, assim, de pastor, a gente também já conheceu, já se falou com ele, assim,
Sim, um período assim da sua vida lá, agora esse período agora esse período desordenado, quando estava estudando. Pois é, não, quando eu estava estudando era o Papa Bento, que eu também tive a alegria de poder ter em audiência com ele, 3 audiências com o Papa Bento, né? Inclusive eu tive uma audiência com ele no dia do meu aniversário, né? Dia 25 de março, é um dia de solenidade, e nesse dia eu estive com o Papa Bento, né? Por ocasião de um curso da faculdade que eu estava fazendo, no meu mestrado de Direito, e ele foi lá nos visitar, e eu fui cumprimentado por ele por ser o aniversariante do dia, né? Foi uma coisa grande para mim. Mas o Papa Francisco, não, o Papa Francisco eu fui nomeado por ele, foi o Papa Francisco que me nomeou bispo, né? E em setembro de 2023 eu estive com o Papa Francisco, né? Eu estive com o Papa Francisco. Foram 2 ocasiões, estive com ele por 2 ocasiões. A primeira foi em assembleia, né? Foi numa assembleia, quer dizer, eram muitos bispos, e ele passou para fazer uma saudação, mas não houve um momento mais próximo, um cumprimento mais próximo, né? E dias depois, acredito que foi 3 dias depois, aí sim, eu já tive uma audiência com o Papa Francisco, aonde porventura nós temos, eu até coloquei aqui no fundo, ó, não sei se está dando para pegar. Tá dando, Aí, Tá dando. Tá dando para ver, né? Tá dando pra ver. Então, eu estive com ele, aí sim foi uma audiência onde nós tivemos a alegria de bater um papo, né? Uma conversinha aí de meio minuto, 1 minuto, né? Mais ou menos, mas assim, nome, da onde aonde estava trabalhando, essas coisas, né? Porque era muito bispo, então não tinha como, não era uma visita de lime, não, onde a gente tem aí 1 hora de conversa com o Papa, é diferente, né? Então eu tive essa ocasião com o Papa Francisco, e não diferente de todo mundo, realmente a presença do Papa é muito singular na nossa vida, né? Muito singular, você ficar frente a frente com um homem desse, e com tudo aquilo que ele representa, com todo o jeito de viver, e naquele momento você na frente dele ali, você e ele, sente que realmente a vida dele só é doação, só é serviço, né? Só é realmente querer transmitir aquilo que é melhor que o reino de Deus oferece. É uma sensação muito boa. Muito bem, então você que está acompanhando aí, nós estamos na página da TV Estumano, né, mostrando para vocês que estão acompanhando, e estamos com a presença do nosso querido bispo Ivanildo Oliveira, aqui pela nossa TV Estumano, e também na página da comunidade São Tomé. E você pode também compartilhar a live, né? O nosso pastor está falando. Nós somos muito felizes pela sua presença hoje aqui, Ivanildo. E qual é o legado do senhor, na sua visão, assim? O principal legado que o senhor acredita que o Papa Francisco deixa para a igreja? Olha, é bom que a gente compreenda que a passagem de um homem desse, por exemplo, um papa, vamos partir pelo princípio de um papa da igreja, cada um vai ter um percurso, cada um vai ser o construtor de um pedaço, de um elo da história, seja ela eclesiástica, seja ela a história da humanidade, né? Mas como nós estamos falando do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele marcou, isso é indiscutível, é uma questão que não se discute, ele marcou,
né? Quando nós falarmos, ou os nossos futuros falarmos dos primeiros 25 anos do século 21, irão sim, com tranquilidade, citar o Papa Bento. Poderão citar o Papa Bento, mas eles vão falar de Francisco. Irão fazer a referência de Francisco. Pois Francisco, ele preparou a nossa igreja para o século 21. A Igreja Católica, ela está pronta para viver a expectativa desse novo milênio, desse século 21. Então, Papa Francisco deu e colaborou em passos que não se volta mais atrás. Num discurso simples, em atitude simples, no entanto, coerentes e que realmente diz como a igreja deve caminhar a partir de então. Então, ele é realmente um Papa, ele foi realmente, viveu um legado de um papado moderno, que corresponde, né, àquilo que o século XXI nos traz como novidade de vida. Portanto, o legado do Papa Francisco é ter rompido, ter aberto esses horizontes para essa igreja. A nossa igreja hoje, aquele que virá como Papa, ele não tem como retroceder daquilo que Francisco nos lançou diante do mundo, como igreja. Que bom, muito bom a sua colocação aí. Estamos perguntando porque é importante, né, para a igreja. As pessoas ficam preocupadas porque o Papa Francisco morreu, parece que acabou tudo, né? Não deixou, parece, a preocupação do povo, né? Essa continuidade de toda a igreja. Mas é bom a sua colocação como pastor, né? E é importante que os nossos fiéis que estão acompanhando, né? Por isso que nós estamos nessa preocupação de transmitir a palavra do pastor, para que a gente possa se posicionar também, né, diante das realidades que acontecem. Sobre a vida da igreja após o falecimento, né? Aconteceu a morte do Papa, afeta a vida da igreja no mundo todo, especialmente nas dioceses locais. O que é que muda, ou como é assim que acontece? Por exemplo, o Papa morreu, aí como é que fica a vida das dioceses? Olha, é interessante esse tipo de questionamento, porque tem pessoas que pensam que o Papa morreu, então a diocese também entra numa transformação. Não, a igreja não funciona assim. O Papa é bispo de uma igreja, a Igreja de Roma. Assim como, vamos pegar o exemplo da nossa igreja de Cametá, ela não ficou vacante? O fato da igreja de Cametá ter ficado vacante não quer dizer que ela entrou em desespero. Não quer dizer que as coisas mudaram todas. Não. O caminho da diocese estava traçado, as referências são firmes, são fortes e foram trabalhadas. Portanto, esse momento de morte, ela já é prevista, porque nós sabemos que ninguém dura para sempre. Portanto, a igreja ela trabalha com bases muito sólidas, exatamente para suportar esse tipo de mudança. Portanto, as dioceses do mundo inteiro não mudou nada, cada diocese tem seu bispo. Elas continuam o seu trabalho de evangelização, de missão. No entanto, quem está vacante é Roma, né? Porque o bispo de Roma é que, uma vez eleito, se torna o Papa da Igreja Universal, né? Então, nós estamos com a cadeira de Roma vazia, mas a igreja não está vazia. A igreja não está vazia, ela tem
os cardeais, ela tem os bispos que continuam sustentando, né? Não tem nada desmoronado, pelo contrário, a gente já sabe que essas mudanças, que esse fenômeno entre a vida acontece. Portanto, uma sé vacante se espera, é tanto que já existe nos documentos da igreja, já é previsto o momento que uma sé vacante, o que fazer, como fazer, porque sabe que vai acontecer, né? Portanto, nossos fiéis, né, que tenha dúvida sobre isso, e agora vai mudar aqui também Cametá? Não, a nossa vida segue. Não só a nossa vida de Cametá, mas de toda a igreja do mundo. Nós vamos esperar a eleição de um novo Papa, depois o tempo é que vai nos dizer quais são as novidades desse papado. Não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então vai levar um tempo para a gente começar a perceber o carisma do novo Papa, perceber qual é o direcionamento dele, né? Não é uma coisa que vai acontecer subitamente, né? Portanto, aquilo que a igreja de Cametá preparou para viver o ano de 2025, nós vamos viver com alegria. Está tudo pronto, nós vamos trabalhar e fazer acontecer. O que a igreja de Belém preparou, o que a Paitetuba preparou com o Dom José. Então, tudo isso vai acontecer na sua base, né? Sem nenhum problema, vamos enfrentar juntos. Muito bem. Esse sentimento que os fiéis devem ter, por exemplo, agora diante da perda do Papa Francisco, né? O que o senhor aconselha aqui, os fiéis eles devem ser chamados nesse momento de luto e esperança. Veio culminar na Páscoa do Senhor, né? E justamente ele só deu a Páscoa e já faleceu. Qual é o sentimento que os fiéis devem ter? Olha, nós não vamos de forma alguma abrir mão de viver o sentimento do luto, porque isso também faz parte da nossa condição humana, e nós temos sentimentos, então nós não vamos abrir mão de viver esse momento, esse sentimento. Só que nós também fomos constituídos para o alto, nós somos filhos da ressurreição, nós acabamos de celebrar isso, de viver isso, que a morte não nos segura, ela pode nos conduzir à morte no nosso corpo material, mas a nossa vida espiritual é elevada, e nós temos que acreditar que Francisco já está vivendo essa realidade. Portanto, os nossos fiéis, eles estão vivendo o seu luto, mas também eles estão ao mesmo tempo já em oração ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a guiar e a conduzir e eleger, né, aquele que vai trazer também a esperança, aquele que vai renovar em nós esse sentido de vida nova, que vai nos dizer: pronto, Francisco passou, mas está aqui alguém que agora assume o cajado da igreja e vai nos conduzir pelos mesmos prados, com certeza, né? Portanto, de forma alguma a igreja vai dizer que não se deva viver o luto. Não, nós estamos vivendo esse luto, mas estamos também olhando para o futuro, né? E sabendo que a esperança nos move para uma outra vida, né? E é isso que nós devemos abraçar. Muito bom, né? Suas palavras aqui, muito bom para você que está chegando agora na live aqui também. Estamos transmitindo ao vivo, né, através dos nossos canais, e vamos falar um pouquinho também sobre como acontece o conclave, né? O conclave, o que é que significa essa palavra aí, como é preparado e realizado o conclave para a eleição de um novo Papa, né? O que é que significa esse conclave aí também, primeiro, para a gente entender bem, né? Olha, vamos aqui usar uma simbologia muito simples para poder alcançar a todos, né? Para não ficar usando termos difíceis. Então a primeira tradução é conclave.
né? Que é essa palavra latina, quer dizer em chaves, estão sobre a chave, ou seja, está fechado. Conclave é a palavra mais próxima, seria para dizer eles estão fechados. O que é um conclave? O conclave é uma reunião daqueles que estão fechados. Então, quem estão fechados? Os cardeais. É por isso que são os cardeais que estão em conclave, que estão fechados. Aonde? Na Capela Sistina, com uma missão, com uma finalidade, né? Ora, a igreja já viveu aí 200, eu não tenho aqui o número certo, mas foi 200 e poucos papas, certo? Então, ela tem uma experiência de uma eleição dessa. O tempo nos ajudou a construir, a moldar, né? E esperar um momento como esse, como eu já falei anteriormente. Seria a ingenuidade da igreja acreditar que isso seria para sempre. Não. Então, sabendo que em tempos há essa mudança, esse renovar da vida, a igreja ela já tem uma solenidade. O conclave é realizado dentro de uma solenidade, ou seja, tem um dos cardeais que coordena ritualmente, que coordena a reunião. E eles não estão lá simplesmente sentados e voltando, não. Há momento de retiro, de oração junto, celebração eucarística, meditação. Não é uma decisão como a gente vai para a rua no dia 3 de outubro ou 5 de outubro, não. É uma votação movida pelo Espírito, nós acreditamos nisso. É tanto que só lá, eu acredito que dia 7, eu acho que hoje eu não olhei, eu estava fora, né, eu cheguei àquela hora, então eu acredito que dia 7 vai iniciar o conclave, né? Sempre são 7, 9 dias depois do enterro. Exatamente para preparar essa solenidade. Então, ao mesmo tempo que eles estão fechados dentro da Capela Sistina, lá dentro acontece uma solenidade, né? Uma solenidade para o evento. Quem quiser, é a referência que estão dando aí, mas então eu faço também, só para dizer que eu já assisti. Não vou falar nada sobre o filme, mas quem quiser tem um filme novo aí, está na Netflix, está na Prime Video, está nos cinemas, chamado Conclave. Dali a gente pode ter um olhar crítico, porque ali, primeiro, eles não viveram ali, nenhum é verdadeiro, né? E os que participam não podem contar nada. Então ali é uma intuição do que seria por causa do ritual. Né? Como tem um ritual, o ritual se pode ler, né? Então seria mais ou menos aparente, né? Uma aparência, aqui dali seria uma aparência do que seria o verdadeiro conclave, porque o verdadeiro conclave não é um filme, ele vai acontecendo, vai acontecendo coisa que não se espera. O filme é um roteiro. Mas é isso, então é aqueles que estão fechados, reunidos em oração para a eleição movida pelo Espírito Santo de Deus do novo bispo de Roma, que uma vez eleito bispo de Roma, elege-se também o Papa para a Igreja Católica, para toda a Igreja Católica. Muito bem explicado, né? É isso. É importante aí o pessoal que está acompanhando, né? Nós estamos tentando levar para as pessoas essas informações, ficarem mais tranquilas, né? E a palavra do pastor aqui que consola realmente toda a nossa igreja. Como é preparado, assim, qual a importância, na verdade, do Espírito Santo neste processo de escolha do sucessor de Pedro, né? A importância do Espírito Santo. Então, meu caro Jacques Messias,
vejo essa pergunta como todas as perguntas são excelentes, mas eu diria, essa pergunta ela tem um valor tão grande para a gente poder meditar. Olha, ontem, celebrando o segundo domingo da Páscoa do Senhor, ouvindo a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, o que nós vimos? Nós vimos um Pedro que comandava, né? Que o povo queria ver Pedro, e Pedro vinha, e o povo queria que pelo menos a sombra de Pedro tocasse, passasse por eles, porque se a sombra dele passasse, eles seriam curados. O que significa isso? Significa que Pedro verdadeiramente estava vivendo o ressuscitado, o Espírito Santo estava em Pedro, né? E aquilo dali nos dá a imagem perfeita de qual é e como é que nós sentimos que a escolha de Pedro é fruto do Espírito Santo de Deus. Porque Pedro, que passa, que o povo quer pelo menos tocar a sua sombra, era Francisco, e que será o próximo que vem. Então nós não podemos imaginar que o próximo Papa é apenas fruto de um voto, de uma decisão humana, que alguém vai botar o nome lá no papelzinho e vai dizer: é esse aqui, porque eu quero que seja esse aqui. Não, seria uma pobreza muito grande da nossa fé, e nunca foi isso que a igreja viveu na eleição de mais de 200 papas. Então eu não tenho dúvida, e gostaria de ajudar quem tivesse dúvida, que a escolha do Papa, do Bispo de Roma e Papa da Igreja Católica no mundo, é uma escolha. É evidente que os votos são dados pelos homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso eu não tenho dúvida, que há a presença do Espírito Santo, né? E aí, por isso que não pode ser qualquer coisa, não pode ser simplesmente um evento ocasional que os homens decidem fazer. Se Deus não decidir fazer, pois não serão os homens que vão fazer, né? Portanto, o Espírito Santo soprará sobre a nossa igreja. Muito bem. Uma lembrança muito bonita mesmo ontem. Eu até comentei com o pessoal, né, sobre essa. As pessoas queriam menos tocar na sombra, né? Fala bem declarado. Então, esse processo aqui que está acontecendo, ele é um processo realmente do Espírito Santo sobre a sua igreja, e é assim que os fiéis, eles podem acompanhar, vamos dizer, como os fiéis podem acompanhar espiritualmente esse momento. Inclusive, eu estava comentando com o padre Pedro esses dias, ele estava falando, eu falei para ele, né, até nas casas de aposta eles estão apostando qual é o bispo, qual é o papa que vai ser, né? Qual é a escolha, qual é o cardeal. Isso aí é coisa humana, né? Isso é coisa humana, da pobreza da nossa humanidade, né? Que se envolve com isso, e aí entra até numa aposta. Mas desde a morte do Papa Francisco, naquela mesma segunda-feira eu já celebrei a missa, e lá, naquela ocasião, em todas as nossas redes sociais, eu convidei o povo à oração. O nosso comportamento é esse. E ontem, celebrando o Crisma, invocando o Espírito Santo de Deus para os nossos jovens, eu fiz questão novamente de mencionar que nós católicos temos uma coparticipação, né, na escolha daquele que vem. Por quê? Porque nós iremos clamar em oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele que molde o nosso pastor, que faça a escolha daquele que deve guiar a igreja. Então,
O Senhor Jesus nos ensinou isso. Batei-vos será aberto, pedi-vos será dado. É sintonizar o nosso coração com o coração dos cardeais em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Então, a partir do momento em que eu, como católico, me coloco em oração ao Espírito Santo, pedindo esta luz, essa claridade, né? Esse discernimento, essa sabedoria sobre este homem, então eu tenho participação na escolha, porque eu estava em oração com eles. E a oração tem força, ela chega, a oração do justo chega ao Senhor. E é essa a orientação que eu fiz naquele primeiro dia e fiz ontem lá em Maiuatá, na Vila Maiuatá, e estou agora aqui conversando contigo e com nossos telespectadores para dizer que a minha participação é orante na escolha do nosso novo pastor. Muito bom. Eu agradeço muito aí o seu tempo, né, também de como pastor também nos ajudar a igreja, né? A gente tem o nosso humilde meio de comunicação aqui, a gente fica também querendo conversar, né, conversar com o Padre Pedro, o nosso pároco, e agora com o senhor, e esperamos assim poder manter, né, essa relação de poder, através do nosso meio de comunicação também, de facilitar para o povo ouvir a voz do pastor. Eu acredito que está sendo muito proveitoso as pessoas ouvirem o senhor falar. E, inclusive, por exemplo, a gente quer saber agora, eu quero perguntar para o senhor a questão de visão de futuro, né, olhando para o futuro, na sua visão, quais os maiores desafios que o novo Papa deverá enfrentar, né, diante da igreja, os desafios que tem no mundo. Então, é pertinente, né? Nós temos essa preocupação, mas vamos entender que a igreja é instrumento de santificação do mundo. Então, a grande meta é que este homem convoque a igreja para a santificação do mundo. É isso que vai acontecer. Né? Porque a igreja não é do mundo, mas está no mundo. E é aqui que nós devemos dar testemunho. Por isso, o novo Papa será um homem que vai compreender a realidade do mundo. Será um homem conhecedor das guerras, será um homem conhecedor da pobreza, será um homem conhecedor, né, das grandes riquezas. E a partir desses conhecimentos é aonde vai se fazer a exigência do Evangelho. É onde ele vai nos direcionar como católicos, em prece e em atitudes, para dar sinal do ressuscitado nesses ambientes, como Francisco fez. Francisco rezou pela paz, Francisco rezou pela natureza, Francisco rezou pelos pobres, Francisco rezou pelos presos, Francisco rezou por todas as pessoas. Então, não poderíamos aqui acreditar que o novo Papa vai direcionar a igreja numa contramão disso. De forma alguma. Porque a igreja ela está no mundo, foi colocada no mundo para isso, para ser luz, para ser sinal, né, das diversidades que o mundo nos apresenta. Então não seria próprio de um homem de Deus. Não seria, de forma alguma, né? Portanto, eu digo que nós a nossa participação na oração, né, na escolha do novo Papa, é também para nos ajudar a amar aquele que vem. Quem vem? Não sei, mas ele virá. E quando ele for apresentado, nós vamos amar do mesmo jeito que amamos Francisco. Nós vamos segui-lo da mesma forma que seguimos Francisco. Nós vamos tê-lo como o nosso Papa.
como nosso representante maior, da mesma forma que era Francisco. Não quero saber qual vai ser o nome, não quero saber qual vai ser a cor. Eu só sei que ele vai nos apresentar os mesmos princípios que a igreja sempre nos apresentou. Vida plena em primeiro lugar, dignidade para todos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, a não violência. São esses temas que eu acredito que nós vamos enfrentar da mesma forma. Evidentemente, cada um tem um outro jeito de apresentar, mas sem perder o rumo com que a igreja já vem vivendo. Muito bom. É isso mesmo, a gente ouvindo a voz do pastor falar, é importante também frisar que nós vamos estar divulgando, né, nas outras. Você pode compartilhar a live, né, para as pessoas entenderem bem. O nosso pastor Dom Ivanildo está falando conosco neste momento, tirou esse tempo para explicar um pouco. E muita gente, Dom Ivanildo, entrou na igreja por causa do Papa Francisco, né? Conheceu, na verdade, os sacramentos, conheceu a vida da igreja mais, o evangelho, porque o Papa Francisco veio se assemelhar mais, né? Ele teve esse perfil mais próximo do povo, né? E as pessoas pensam assim que o outro Papa vai tirar essas coisas, né? Mas, na verdade, isso que já está dizendo aí, vem aquele que Deus quer em primeiro lugar, né? Que o Espírito Santo envia e que nós devemos aceitar, né? Porque é querer de Deus também, né? Olha, assim como muitos voltaram, se reconheceram em Francisco, vai continuar muitos outros também se reconhecendo no novo Papa. Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, assim como Francisco, do seu jeito próprio, tem o seu carisma, o seu jeito de acolher, o seu jeito de amar, o seu jeito de se fazer presente, nós temos que renovar essa esperança de que o novo Papa também, ele vai ter o seu jeito próprio de dizer: eu estou aqui, eu te amo, eu te quero, né? E muitos outros que não nos acompanharam agora no Francisco pode nos acompanhar no tempo do novo Papa. Isso com certeza, ele também será luz na vida de muitas outras pessoas. Isso eu não tenho dúvida. Muito bem, então nós estamos falando já quase meia hora, né? Agradecemos pela sua atenção, pela sua paciência de estar conosco, e também eu quero que o senhor deixe uma mensagem de fé e esperança. O senhor gostaria de deixar para os fiéis aqui esse momento histórico que a igreja está vivenciando. O senhor possa deixar essa mensagem para nós e também falar aquilo que eu não perguntei, que o senhor queira falar, também fique à vontade, né, para dizer. Então, meu caro diácono Messias, é importante deixar registrado nesse momento para toda a nossa cristandade, de modo especial aqueles que nos assistem, aqueles que irão nos transmitir também a outras pessoas. É importante dizer que este momento que nós estamos vivendo já foram vividos também muitas outras vezes, em que nossos antepassados também já estiveram no nosso lugar, né? Estiveram apreensivos, como nós estamos hoje. Mas o que o Papa Francisco nos ensinou? Que a esperança não desanima. A esperança, ela é o nosso alimento, né? Então, este momento que estamos passando não é o fim, de forma alguma é o fim, é a vida que se renova. Passou a era de Francisco, então virá para nós um novo jeito de viver, um novo jeito de ser, ou uma continuidade, né, do pobre de Assis. Quer dizer,
Vamos renovar juntos. Vamos esperançar, como o verbo é isso, né? Vamos esperançar juntos. Né? E acreditar que o que passa hoje na igreja, o que virá é fruto do Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, nós já sabemos quais são os seus dons. E ele não vai me desamparar. Portanto, levante a cabeça, não tenha medo, renove a esperança, se lance, se permita viver neste momento essa expectativa daquele que vem. Daquele que vem. E eu vejo que, e convido o povo que faz a Diocese de Camendá a viver essa esperança comigo, pois essa é a minha. Essa é a minha. Esse aqui já vai ser o meu quinto Papa, né? Pela minha idade é o meu quinto Papa. Mas de consciência eu tenho de São João Paulo II para cá. Mas nós percebemos que foram papados diferentes, mas respondendo o amor de Jesus Cristo. Portanto, não desanime, não perca a esperança. Eis que virá para nós o mensageiro da paz, aquele que será fruto do Espírito Santo de Deus, Espírito que faz nova todas as coisas e que também continuará renovando a sua igreja. Que igreja é esta que somos nós? Portanto, mantenha-se em oração. Volte o seu coração para os nossos cardeais que estão vão entrar em conclave, para que verdadeiramente tenhamos logo, logo um grande pastor entre nós. Muito bem. Obrigado desde já pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco, né? Fica portas abertas aqui do nosso canal, né? Para o senhor, quando quiser, dar um comunicado. Esse sistema aqui que a gente faz, né? Videoconferência. O senhor gostou de participar conosco dessa entrevista assim online? Então, é tranquila, graças a Deus. Para mim está sendo uma experiência muito boa, né? E eu acredito que vale a pena. Você sabe que se torna difícil a gente ter um espaço desse toda semana, né? Mas eu estou aqui e, na medida do possível, né, estarei sempre aberto a poder conversar, bater esse papo, levar, né, uma mensagem para o nosso povo, né, para reanimar também as nossas comunidades e vivermos juntos essa esperança. Para mim foi um prazer e estou aqui à disposição para poder colaborar sempre com esse momento. Tá bom, então. Obrigado aí. Quem sabe a gente não se encontra brevemente aí numa próxima entrevista, né? Como é a gente que cuida aqui, né, dessa parte aqui técnica, então fique à vontade aí, a hora que o senhor quiser falar, tá? Quem sabe quando for eleito o novo Papa, para a gente saber quem é o novo Papa, né? E para a gente poder levar essa boa nova para todos, né? Com muita alegria e renovar mais uma vez a nossa esperança. Foi um prazer, obrigado. Que o Senhor abençoe e guarde hoje e sempre a todos vós.